Fala rapaziada, bem-vindos de volta para mais uma análise aqui no canal. A análise de hoje é sobre o Keno, jogador do Atlético Mineiro, ponta, né, do Atlético Mineiro ou extremo, como você quiser chamar. Vim trazer aqui essa análise do Keno, né? Eu escolhi o Keno para essa análise de hoje por conta do grande destaque que ele está tendo no Campeonato Brasileiro. Jogador que gera muito jogo, o SofaScore até considerou ele como o jogador mais criativo, do campeonato, né? O jogador mais criativo do ano de 2020 no futebol brasileiro. Eu não acho que ele seja o jogador mais criativo, porque tem algumas estatísticas que ele não lidera, que eu acho que são essenciais para a criação, mas o Keno tem sim uma alta capacidade criativa, até coloquei aqui nas qualidades que eu elenquei dele, mas com certeza o Keno é aquele jogador que mais gera jogo do campeonato. E aqui, assim, eu considero como gera jogo aquele jogador que é mais envolto dentro da organização ofensiva, dentro da construção ofensiva da sua equipe. Nem sempre criando jogadas, mas ele está sempre envolvido no modo como o Galo constrói, seja em segunda fase de construção, seja em última, mais da segunda para a última, né, na verdade, da segunda fase de construção para a entrada no último terço, mas é um jogador que participa bastante dessa construção. Então, aqui indo para as qualidades que eu elenquei aqui do Keno, primeiro, ele é um jogador muito bom em espaços de força. Se você quiser até um jogador que seja o exemplo perfeito do que é o conceito de espaço de força, você pode utilizar o Keno perfeitamente, assim como o Bruno Henrique, do Flamengo, que é outro também muito característico desse conceito de espaço de força, e que é aquele jogador que tem um para um muito forte, que é um jogador que sabe usar muito bem as costas do seu adversário para ganhar o duelo, quando tem muitos metros para percorrer, jogador de muita velocidade, muita força física, arranque, explosão. Então o Keno é esse tipo de jogador. Coloquei aqui um para um para profundidade e um para dentro. O Keno tem os dois muito bons, tanto para profundidade seria esse espaço de força até propriamente dito, né, que é quando ele utiliza os metros para percorrer em direção à linha de fundo, para fazer o cruzamento, para chutar cruzado com a perna ruim, já que ele é um jogador de um ponta de pé invertido, né, que ele é destro, mas joga no lado esquerdo. E o um para dentro, que é o grande carro-chefe do Keno, é por onde ele tem feito a maioria dos seus gols, por onde ele tem criado a maioria das grandes chances, por onde ele tem dado a maioria das suas assistências, que é nesse momento em que ele tem um para um e ele escolhe cortar para dentro, que é para sua perna boa, para o arremate, para o passe, para criar situações, e é o grande carro-chefe do jogador do Atlético Mineiro. A qualidade para o cruzamento e para a finalização, que também do Keno são tops, são do mais alto nível. O Keno cruza muito bem, tanto de parte interna quanto externa do pé, tanto com o pé direito, tanto com o pé esquerdo. Um jogador que tem muita facilidade mesmo nesse fundamento e que também finaliza muito bem. A agressividade no último terço, um jogador que é muito agressivo, principalmente em condução, ele quebra muito a última linha via condução, via um para um, mas também quando pode, ele agride bastante a última linha conduzindo a bola. Alta capacidade criativa, como mencionei antes. Ele, apesar de eu não achar ele o principal jogador de criação do campeonato, mas ele tem sim uma altíssima capacidade criativa e a boa chegada na área, né? Como disse, é um jogador de muita agressividade no último terço, e isso vale também para o momento sem bola, que é quando ele pisa na área até para receber o cruzamento e finalizar. Partindo para a análise propriamente dita, me atentei aqui para a organização ofensiva do Galo. Um dos tipos de organização ofensiva do Galo, o time do Sampaoli, ao meu ver, é o time que tem o maior repertório de organizações ofensivas, o maior repertório de construção do Campeonato Brasileiro. Então, separei aqui só para vocês se atentarem no Keno, no posicionamento do Keno e do Arana, que são jogadores chaves na construção ofensiva do Atlético. Então, trouxe para vocês aqui a saída de 3, com Guga, Hever e Alonso, o Alan como primeiro volante, o Keno como ponta bem aberto aqui colado na lateral dando amplitude máxima, o Arana aqui no meio espaço, como se fosse um meia por dentro, o Johan como um articulador aqui na frente do Alan, ou nas costas do Alan, como você, pela sua ótica de visão, o Natan aqui no meio espaço pelo lado direito e o Savarino bem aberto aqui em amplitude, dando amplitude pelo lado direito, e o Vargas na profundidade. O Galo muda bastante, então, tanto os jogadores, tanto o esquema na organização ofensiva. Então, é um time bem de muito repertório, de muito arsenal ofensivo, mas quis trazer só essa daqui, que foi a mais recente que eu enxerguei no Galo, para chamar a atenção para o posicionamento do Keno e do Arana. Nesse primeiro momento, o Keno está aberto em amplitude e o Arana está por dentro, que é aqui, como a gente pode ver na prática, aqui no momento de transição ofensiva, né, situação de transição ofensiva, o Keno ele está aqui colado na linha lateral, enquanto o Arana está atacando esse corredor aqui no meio espaço,
para criar aqui, que eu vou mostrar depois, criar um 2 contra 1 em cima do lateral. Eles fazem muito isso, assim como no lado direito o Guga também, nas vezes em que sobe, faz bastante isso com o Savarino. Agora a mudança, né, como eu falei, o Keno e o Arana eles revezam bastante nessas duas funções. Em determinado momento o Keno aparece como esse jogador no meio espaço, aparece como esse jogador mais por dentro, e o Arana abre para fazer o corredor, para atacar a profundidade, como se fosse um lateral mesmo, um lateral corredor, né? E aqui na prática, olha como o Keno está bem aqui por dentro, e ele abre esse espaço para o Arana atacar a profundidade aqui pelo corredor, mais aberto pelo lado esquerdo. E aqui esse já é o primeiro lance que eu quis trazer do Keno. Percebe que ele é um jogador que se dá muito bem em espaços de força, mas se ele também está por dentro em situações próximas à zona de finalização, ele também é um jogador que no espaço curto gera muito perigo. Vamos ver aqui que o Curitiba vai dar poucos centímetros de espaço para o Keno no momento em que ele domina. Ele tem essa zona de paz aqui que vai durar no máximo 2-3 segundos, que é quando vai ocorrer essa troca para ver quem vai pressionar aqui o Keno, quem vai tentar cobrir a bola, mas já é o suficiente para o Keno conseguir finalizar com o pé direito e levar perigo, com a bela defesa do Wilson. Então é um jogador que, se você der o mínimo de espaço para ele, ele vai te causar grandes danos. E aqui, como eu tinha mencionado anteriormente, o Arana por dentro atacando a profundidade e o Keno aberto. Dá para vocês verem que aqui eles procuram bastante esse tipo de situação também, é uma coisa bem... É um tipo de jogada bem recorrente no Galo, um tipo de mecanismo bem recorrente no Galo, que é tentar fazer esse 2 contra 1, né? Esse 2 para 1, tentar gerar esse 2 para 1 em cima do lateral, com a agressividade do Arana e do Keno, para que eles possam criar esse espaço, né? Criar esse espaço na profundidade para atacar e cruzar, ou até para o Keno mesmo cortar para dentro e finalizar. Aqui mais uma vez, percebe que agora é o Keno quem está com a bola, na outra vez foi o Arana, mas eles já estão aqui estabelecendo esse 2 para 1. No momento em que o Keno está aqui na iminência de cortar para dentro, né? Mas o Arana já está fazendo a ultrapassagem, se ele quisesse poderia dar no Arana, mas o Keno aqui também tem uma ótima percepção do espaço que ele pode atacar do adversário, né? O adversário aqui, no momento ele não vai atacar as costas do adversário, mas ele sabe que no momento que o adversário dividir a referência com ele e o Arana, que vai fazer a ultrapassagem, e o adversário priorizar o Arana, ele vai ter esse espaço na hora de cortar para dentro, vai poder enquadrar com a baliza e finalizar. E com isso, né, com essa grande qualidade do Keno de cortar para dentro, de finalizar com o pé bom, cortando para o corredor central, o Keno fez muitos gols e eu trouxe aqui alguns deles. Esse primeiro é contra o Grêmio. Aqui também o papel importante da infiltração mais arraste do marcador para o Sacha. Vê que o Sacha ele vai dar continuidade ao movimento, ele vai continuar a infiltração na linha defensiva do Grêmio. Isso vai fazer com que os zagueiros do Grêmio sejam atraídos e com isso o Keno vai ter o espaço para cortar para dentro e finalizar. E aí ele finaliza e faz um golaço. Aqui, em uma situação parecida, tirar aqui o som. Mais uma vez, como vocês puderam perceber nesse lance, o Keno cortando para dentro. Isso aqui vai se repetir até nesse mesmo jogo, se eu não me engano, que é contra o Internacional. No momento em que o Keno estabelece um 1 para 1 contra o lateral, sempre tem um jogador do rival que vai dobrar nele. Ele percebe quando esse jogador vai dobrar nele pela visão periférica que ele tem, e aí ele vai saber o momento de cortar e de atacar o espaço que vai surgir nas costas do jogador que dobrou, e assim ele cria a chance novamente com o pé invertido, dessa vez não finalizando, creio que aqui ele tentou dar o passe para o Vargas, que acaba concluindo em gol, mas está impedido. Nesse momento aqui, mais uma vez, mais um recorte dessa característica do Keno, de jogar com o pé invertido. Nesse momento, perdão, até voltei aqui sem querer, nesse momento ele não vai atacar esse espaço, ele vai cruzar aqui de imediato. O Keno também é muito bom nesse fundamento, né, como eu mencionei antes, no cruzamento, e isso independe se for um cruzamento aqui antecipado ou um cruzamento dos 3/4, como vocês quiserem
denominar, ou se ele vai tentar buscar o 1 para 1 para profundidade, ou vai buscar o fundo para fazer o cruzamento no fundo. O Keno é bom dos dois tipos de cruzamento que existem, né? Que ele tem para fazer. Ele tem muita qualidade e acerta muito esse tipo de jogada. Ele é, por sinal, o jogador que mais cruza, né, no campeonato. Então é um ponto realmente que gera bastante jogo, cria bastante situações. Tem muito volume, né? Tem muito volume ofensivo o Keno. E aqui, como falei no outro lance, sem ser o lance anterior, mas o outro lance nesse jogo do Inter, o Keno sempre percebe, tem uma visão periférica muito boa para perceber quando ele vai ter mais um opositor, quando a dobra na marcação vai vir em cima dele, e aí ele consegue perceber que vai surgir um espaço aqui às costas do adversário dele, às costas desse opositor que vai dobrar a marcação, e que nesse espaço ele vai conseguir ter bastante espaço e tempo para poder criar uma grande chance. Veja que aqui ele vai perceber, vai atacar o espaço às costas com o drible, vai fazer mais um cruzamento para a entrada do Johan, se eu não me engano, aqui no facão, que completa de cabeça para fazer o gol. Mais uma grande assistência do Keno. E aqui também uma outra característica forte do Keno, como eu mencionei também, o 1 para 1 para profundidade. Como o Keno é um jogador que tem os dois, tanto 1 para 1 para profundidade, tanto 1 para 1 para dentro, muito forte, ele é um jogador imprevisível. Então o opositor dele, o marcador dele, tem muita dificuldade de saber para onde ele vai e acaba esperando até o último momento. Só que tem vezes que esperar até o último momento não é a melhor escolha, porque ele é muito rápido, é um jogador muito habilidoso, tem muita explosão. Então dá pra ver aqui como o Marcinho tenta esperar até o último momento, mas o Keno balança, sai pra profundidade e o Marcinho não acha mais. E ele cria até o pênalti, né, que ele depois acabou desperdiçando, mas é mais uma grande oportunidade que o Keno cria, baseada no seu 1 para 1, na sua característica mais forte, que é o drible, que é essa utilização do espaço às costas do adversário, tanto para dentro quanto para fora. Aqui mais uma vez, nesse momento, o Keno ele não vai para um contra um, né? Ele vai cruzar. Vocês vão ver aqui mais uma das capacidades do Keno de cruzar, que é esse cruzamento de 3 dedos. Como eu falei, é um jogador que tem muita técnica para cruzar, muita mesmo. Tem aqui até elenquei uma das dinâmicas de cruzamento do Atlético Mineiro, que vocês quiserem depois buscar, tem no Twitter da página, que é quando o time agride o último terço com muitos jogadores e também tenta estabelecer um 2 para 1 em cima do lateral do lado oposto, que é onde esse cruzamento do Keno vai entrar. E olha como o Keno cruza de 3 dedos, com a bola fazendo uma curva por fora para encontrar o Savarino aqui e o Caleb fazendo a pressão no lateral esquerdo do Botafogo. Então é um jogador que tem muita qualidade para esse tipo de jogada, não é qualquer um que faz um cruzamento de 3 dedos como esse. Então o Keno é realmente um jogador diferenciado dentro do futebol brasileiro, dentro do nível que a gente tem hoje por aqui. E por último, né, para terminar, a chegada na área. O Keno também é um jogador que chega bastante na área, tem muita agressividade. Quando a bola está do outro lado, nos pés de Savarino, nos pés do Guga, ele também está sempre aqui entrando dentro da área para finalizar, está sempre atento para preencher essa última fase do campo, essa zona de alto risco para o adversário. E aí os números do Keno, como eu disse durante toda a análise, o jogador que mais gera jogo. Se vocês forem ver aqui, olha quantas estatísticas ele lidera, é líder de assistências, terceiro em participações do campeonato, primeiro em finalizações por jogo, primeiro em dribles certos por jogo, primeiro em gols esperados por jogo, primeiro em cruzamentos, só 120, primeiro em ações com bola na área adversária, primeiro em gols esperados mais assistências esperadas, ou seja, primeiro em participações esperadas. E que o Keno é realmente um jogador que gera muito jogo, primeiro em passes verticais, primeiro em passes decisivos, passes inteligentes, em corridas seguidas. Então é um jogador que realmente é um ponta completo, se pudesse elencar, pudesse exemplificar, destacar um ponta completo dentro do futebol brasileiro, eu diria que é o Keno, que acho que não tem um jogador no futebol brasileiro, não vejo um jogador como ele no futebol no Brasil nesse momento, um jogador que realmente tem capacidade para fazer quase tudo dentro do campo, mesmo que o forte dele seja o drible, o 1 contra 1, mas ele tem outros fundamentos, outras capacidades que são também de altíssimo nível. E aqui o mapa de calor dele, vê que ele ocupa mais esse lado esquerdo, mas também sempre caindo para dentro, esse lado esquerdo para dentro, até por conta do revezamento com o Arana, no momento em que ele cai por dentro para abrir o corredor para
pro Arana explorar. Então é um jogador que aqui nesse momento de segunda fase de construção, para a entrada no último terço, é muito quente, tem sempre a bola, tem muitas ações com bola. Quando joga no lado direito também, de vez em quando o Sampaoli coloca ele no lado direito para aproveitar a perna dele, a perna boa dele para o cruzamento de profundidade. Então ele também vai bem, também gera bastante jogo. Vai ver aqui como o SofaScore destacando ele como jogador mais criativo, 6 assistências no campeonato, 48 passes decisivos, 6 grandes chances criadas, 87 dribles certos. É um jogador de muito volume. E eu quis trazer um pouco dessa análise do Keno para que vocês possam ver o quão diferenciado é o Keno no futebol brasileiro, jogador de realmente altíssimo nível. E no mais é isso, galera. Sigam o Futebol Total nas redes sociais, se inscrevam no canal se vocês gostam do conteúdo, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo, para que a gente possa continuar aperfeiçoando o conteúdo. E comentem aqui embaixo se vocês acham que o Keno é o jogador mais criativo do campeonato ou se não é. Para mim, se eu fosse eu a escolher no Campeonato Brasileiro, para mim ele é o melhor jogador do campeonato por tudo que ele gera no jogo. Mas é claro que essa opinião não é unânime, né? É impopular. Tem outros jogadores aí que estão jogando muito bem também. E que se for o melhor jogador do campeonato também não vai ser nenhuma injustiça. No mais é isso, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo o máximo que puderem. E fica atento aí que esse ano de 2020 vai ter bastante análise. E até a próxima.